Todos são bem-vindos à casa do Senhor. E vamos falar da palavra hoje, irmãos. Eu quero falar do cativeiro babilônico. E nós vamos iniciar lendo o Salmo 126. Eu já tenho aqui, mas se os meninos quiserem pôr para vocês acompanharem. E o Salmos 26 vai nos dar a ideia do que aconteceu com o povo. Mas nós precisamos, lendo o Salmos 126, só o texto fica muito vago. Então nós precisamos compreender o contexto histórico e geográfico da época. O que esse povo estava falando e por que eles estavam recitando esse salmo. Nós podemos classificar aqui em 3 fases, ou 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Esse salmo nos mostra isso. E nas nossas vidas, muitas vezes temos que refletir sobre o passado, o presente e o futuro. Os louvores hoje basicamente estão falando de uma renovação, de restauração. O que nós vamos falar hoje é restauração. Se alguém aqui está com sequidão, está aflito, está distante do Senhor, ou está próximo e ao mesmo tempo distante, esta é a palavra. Porque o Senhor restaurou Sião, restaurou Jerusalém, Sião, a casa de Deus, a casa de Davi. E esse povo sentia saudades desta casa. Muitos de nós estamos afastados, irmãos. Quando eu falo nós, é no contexto geral, afastado da presença de Deus, sentem saudades para retornar para Deus, mas não têm forças. Sansão se afastou da presença de Deus, nunca mais ele retornou para a casa de seus pais. Ele morreu na prisão, ele morreu cego. Então nós precisamos tomar cuidado quando nos deparamos com algumas situações e nos afastamos de Deus. O filho pródigo foi embora, quebrou o orgulho, retornou e foi aceito pelo pai. Nós, às vezes, estamos vivendo um momento conturbado, em todos os sentidos, socioeconômico, político, e muitas coisas nos desagradam, e o pecado reina no nosso país, o pecado reina no mundo, e é justamente aqui nessa época que haviam 2 profetas falando do pecado de Jerusalém, pecado do povo de Israel, Ezequiel e Jeremias. Eles viveram esse momento do cativeiro, mas o povo não ouvia. Então vamos, para entender e compreender a história, vamos voltar um pouquinho no passado. Eu vou ler aqui com os irmãos. Salmos 126, tá? Já está aqui, você pode acompanhar. Não sei se é a mesma versão, mas vamos lá. Quando o Senhor fez voltar o cativeiro de Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca encheu-se de riso e nossa língua de louvor. Então dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor com estes. Grandes coisas fez o Senhor conosco, estamos alegres. Faz voltar, aqui até o versículo 3, irmãos, ele está falando do passado. O 4 é o presente. Faz voltar o resto de nosso cativeiro, ó Senhor, com as torrentes do Neguebe. Aqui está falando a questão geográfica. Nós vamos explicar. Os que semearam com lágrimas, com regozijo cegarão. Irá andando e chorando os que leva a preciosa semente. Mas regressará com regozijo, trazendo os seus feixes. Irmãos, aqui é o futuro. Todas as lutas que nós temos, eles passaram aqui, nós também passamos. Versículos 5 e 6 é o momento de investir, é o momento de espalhar a semente, investimento no seu futuro. Nós vamos compreender. Mas voltando aqui na história, para compreender esse texto, irmãos, é pós o exílio, é pós a ida para a Babilônia. Isto ocorreu no ano 605 aproximadamente. Nabucodonosor, ele tenta invadir Israel. A primeira investida ele não consegue neste ano, aproximadamente 605 antes de Cristo, mas ele leva 3 personagens super famosos que nós conhecemos, que seria Daniel e os seus 3 amigos. Eram nobres,
E a história de Daniel é linda. Nós gostamos de pregar, nós gostamos de falar, nós damos exemplo para as crianças, nas escolas bíblicas, nas aulas, mas nós nunca paramos, pelo menos eu parei para pensar, a situação dos pais daqueles meninos, porque eram jovens. Qual foi a situação da mãe e do pai de Daniel, vendo seu filho arrancado de você, com 10, 12, 15 anos, e levado para uma terra estranha? E eles sabiam a distância geográfica de 1000 quilômetros aproximadamente, levando pelo deserto, arrastando, e chegando lá, ensinando novos costumes, novas línguas, tentando mudar a mente, porque eles eram ligeiros, espertos, eles queriam raptar os hebreus, porque eram meninos inteligentes, meninas inteligentes. Então eles querem nos raptar, porque somos cristãos inteligentes, eles querem mudar a nossa mentalidade. Quando digo eles, a sociedade, o contexto que está acontecendo hoje, cultural, socioeconômico, ideológico, porque querem raptar, capturar os nossos sentimentos cristãos, irmãos. Mas Daniel não cedeu. Eles roubaram tudo de Daniel, roubaram tudo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas não roubaram a sua identidade. Não era Cristo na época, mas a Deus vivo, o Deus de Sião, do qual eu falei, onde Deus classifica a cidade como casa de Davi. Quando eles falavam de Sião, eles estavam lembrando, tendo saudades, porque se é pós-exílico, eles estão voltando para o passado. Deixa aqui, por favor, o que eu vou falar, citar os versículos, querido. Então, nós nunca compreendemos o que os pais deles passaram, mas a história é bonita. Daniel foi um vencedor, isso é importante. Mas como você, como pai, está passando quando o seu filho é afligido na escola, no trabalho, ou alguns lugares que desagrada a ti? Nós precisamos fazer uma reflexão nesse sentido, de como está a nossa sociedade, porque eu falei dos dois profetas, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel falava para o povo de Israel se arrepender dos pecados, arrependa dos pecados, mas o povo não acreditava. Eu não vou ler aqui, que é longo, vai até o versículo 1 ao 49, leiam depois, com um tempinho hoje, amanhã, depois, mas leiam Jeremias capítulo 23, irmãos, é assustador, e está acontecendo hoje, porque às vezes nós lemos, mas não pensamos, para um pouquinho para pensar. E no versículo 24, põe por favor o Salmo 126, 1, e no versículo, capítulo 24, 15, acontece uma tragédia na vida de Ezequiel. O Senhor fala: vou levar a sua esposa, ela vai morrer, e você não vai se lamentar por ela, você não vai chorar, você tem que aguentar a dor quieto. Mas ele estava espalhando o pecado para o povo, falando do pecado. Quando a moça morre, ele anuncia de manhã à tarde, a sua esposa é recolhida pelo Senhor. Aí o povo começa a entender o perigo que eles estavam fazendo. Por que eles estavam cometendo tantos pecados? Porque ele estava alertando que Nabucodonosor viria tomar a cidade. E ela morre. E aí o povo vai indagá-lo, por que ela morreu, por que ele não estava chorando? E ele disse: assim acontecerá com Jerusalém, será tomado aquilo que nós mais apreciamos, e será levado todo o povo. Na verdade foi parte do povo, ele não fala todo o povo, foi parte do povo. Em 587 a.C., 586 aproximadamente, volta o abençoado, para não falar outro nome, de Nabucodonosor, e leva então mais uma parte do povo. 597, 587, 86, a queda geral, a destruição total de Jerusalém, é o que ele estava falando. Vai acontecer, mas o povo não acreditava. No nosso meio tem profetas. Houve aqui um alerta hoje nesta manhã, mas eu ouvi, eu acreditei, eu sei o que está acontecendo. Não, às vezes eu não presto atenção, ou se presto atenção eu não pratico, eu deixo, eu falei na última ministração aqui, a porta da igreja precisa ser larga mesmo, irmãos, mas vai afunilar. Hoje está havendo muitas igrejas inclusivas, e a gente está vendo absurdos, e nós estamos vendo pastores já consagrados, antigos, que eram pastores realmente, que falavam da palavra de Deus, que está tendo abertura para não ser a verdadeira palavra e essência de Deus. Mas nós, como os pastores, como igreja séria, nem que fique você e seu filho,
mas não saia diante de Deus, porque senão Deus vai pesar a sua mão como pesou sobre Jerusalém. A mulher morreu inocentemente, mas para mostrar que toda Jerusalém seria destruída, devastada. O templo de Salomão caiu, irmãos. Nós temos templo hoje do Espírito Santo do Senhor. Não podemos deixar cair nosso templo. E aí então eles começam a falar, eles sentem saudades. Aliás, quando eles sentem saudades, em Salmo 137, e o salmista está falando das saudades que ele sente. Ele fala assim: às margens do rio de Babilônia, ali havia muitos salgueiros, nós pendurávamos nossos instrumentos, porque eles queriam que nós cantássemos cânticos. Mas como cantaríamos cânticos se estamos tão longe de Sião, a nossa querida cidade? E como vamos exaltar outros deuses, se não o nosso Deus vivo? Tem muitos músicos, instrumentistas, cantores, se afastando da presença de Deus, pendurando seus instrumentos, mas sentem saudades de voltar, ainda não conseguem, e eles sentiam vontade de tocar, mas não tocavam porque é para outros deuses. Irmãos, precisamos prestar atenção aqui nesse salmo. Não podemos tocar músicas, não podemos ouvir músicas, não podemos participar de alguns lugares, infelizmente, que não seja para honrar o nosso Deus, porque a sua mão é pesada e seus olhos estão sobre todos nós. Não vai escapar um sequer. Haverá, Deus não condena, mas Ele permite o julgamento. Então nós estamos debaixo da mão do Senhor, do seu olhar. Eu tento me vigiar todos os dias. Eu sei que eu não sou o cara perfeito, sou o cara mais imperfeito do mundo, pior que vocês. Eu seria a raça de víboras que João Batista fala, porque eu me conheço, mas eu tento me consertar a cada minuto. Às vezes que eu quero ser educadinho, às vezes eu sou mal educado, mas eu tento me consertar, irmãos. Eu sei que vocês também tentam. E aqui no Salmo 126:1 está escrito: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Por que ele está dizendo isto? Porque eles não acreditavam mais. Foram 70 anos de escravidão, de direito a nada. Escravo não tem direito a nada. Escravo não tem direito, irmãos. Não tem salário, tem casa se alguém doar, tem roupa se alguém doar. Você é meu escravo, vou te dar o que eu quero, te dou as sobras. Então eles diziam: foi como um sonho. Muitos que estão aqui hoje, e muitos que estão retornando, muitos que estão nas nossas igrejas aqui fora, eram escravos do pecado, e talvez eles nem acreditassem que poderia estar na presença de Deus hoje. É como um sonho, mas hoje eles estavam soltos, estavam livres, então estavam relembrando. E o versículo 2: nossa boca se encheu de riso, e cantamos de alegria, as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor faz grandes coisas por nós, meus irmãos, mas às vezes a gente nem percebe tanta graça, tanta bênção que o Senhor já deu. Vocês dois, o que o Senhor já fez na vida de vocês? O que o Senhor deu? Mas vocês lembram de algumas coisas? Talvez, mas algumas, as preciosas, deixam escapar, como eu também deixo. Sabe por quê? Porque eu me apego às menores, ou às maiores, aquela pequenininha. Eu falei para o Gabriel terça-feira passada, aconteceu um evento entre eu e ele. Eu falei: Gabriel, me perdoa, porque eu fiz aquilo. Mas algo eu vou te dizer para você: as coisas grandes todos homens e mulheres veem, mas o homem é classificado, o homem é reconhecido pelas pequenas coisas que nós fazemos. São as menorzinhas que ninguém vê, mas é esta menorzinha que vai te fortalecendo e te tornando grande. Porque se você começar gigante, você pode cair. Mas se você for colocando partículas por partículas, você vai ficar forte. E nós recebemos tantas coisas boas de Deus e não reconhecemos nenhuma às vezes, porque somos ingratos. Aqui está falando de gratidão. Versículo 3, por favor. Sim, o Senhor fez grandiosas coisas por nós. Que alegria, ali está o contrário, mas o sentido é o mesmo. Que alegria havia entre eles, porque grandes coisas Deus fez. O problema é que quando estamos na lama do pecado, e quando saímos, como eles saíram, porque Ezequiel e o próprio Jeremias, eles classificam que era uma prostituição. Depois vocês vão ler lá o 23, Ezequiel 23.
Era algo assim, perturbador. Depois que você sai disso, você perde tudo, você perde moral, você perde seus direitos econômicos, seus, às vezes sociais, às vezes fica até sem família, e você tem que recomeçar. E quando você recomeça é muito difícil, quando você perde tudo. Mas você precisa recomeçar. E o versículo 4, por isso que eu falei, a questão geográfica, nós precisamos conhecer. A palavra de Deus, é necessário conhecer contexto. É necessário saber, pelo menos ter ideia de onde está acontecendo o evento. Por exemplo, eu pensei numa situação aqui, nossa igreja tem 26 anos, 27? 6 ou 27? Como? 26? Falou com convicção? 26. É porque pensou. Porque eu sei que são 26, mas eu fiquei na dúvida, 26 ou 27? 26. Irmãos, alguns aqui não sabem, mas há uma questão geográfica importante para falar da nossa igreja. Ela não nasceu aqui, ela nasceu lá em cima, na rua Oscarito. Era um outro contexto, era uma outra geografia. A rua totalmente diferente, não tem árvores como tem aqui. E o salão não era tão grande quanto esse, não tinha nada disso aqui. Mas algum de nós já pensou, eu vou lá para saber como era a nossa igreja? Estou falando de geografia, estou falando de geografia local. Alguém já pensou? Não, não pensaram. Eu estou falando porque eu estive lá. Mas é necessário, eu não estive em Israel, não estive em Babilônia, mas é necessário entender como que era. E o versículo 4 vai nos mostrar isto, o que passavam, o que esses homens e mulheres de Deus passavam naquela época. E qual é a geografia lá em cima? Então eu tenho que analisar, 26 anos, como que eu era, o que acontecia, como que eram as pessoas, quais eram os costumes da época, quem era o presidente daquela época, em 97, são 26 anos atrás. Esse é fácil. Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil. Transição. Então, isso é história, irmãos. Precisamos saber. Congresso Nacional, nós não vamos lembrar, talvez. Michel Temer, eu creio que teria sido ele o presidente. Como que é o nome do careca que morreu? Não é o careca atual, não. Como? Não. Ulisses Guimarães, ele era o presidente do Senado. Isso é história. Aqui está contando uma história de um rei malvado, que estavam buscando as criancinhas, porque os adultos para eles não era muito interessante não. Criancinhas, eu falo 14, 15, 16 anos. Porque eram inteligentes, ia levar para a Babilônia, porque ele queria ensinar os seus costumes, e aqueles homens inteligentes iam fazer grandes coisas na Babilônia, e ia deixar Israel pobrezinho. Irmão, nós temos que pensar, o que aconteceu em 97, vai refletir o que está acontecendo em 2023, e o que aconteceu, o ano 605 a.C., está acontecendo até hoje. Estão nos raptando, estão levando nossas crianças, vocês que têm filhos menores de 10 anos, estão raptando a mente dos seus filhos, e depois quando crescer, vão ter outros costumes. Mas no versículo 4, restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Essa versão não é a mais próxima do original. A original diz, Senhor, restaura-nos, como o Senhor restaurou o deserto do Negueb. Acho que a maioria que sabe o deserto do Negueb. Se não sabem, vou sugerir, vão lá no YouTube e dá uma olhada, irmãos. É um deserto mesmo. Pensou no deserto? Pensou no deserto? É pior. Lá, nem mosquito vive na época da sequidão. Besorrinho não vai viver, porque não tem alimento para ele. Camelo vai morrer. Os bichos somem dali. Os nômades, na época tinha muito nômades, eles fugiam daquela região, porque não chovia, não tinha água. Muitos de nós, não tem chuva de Deus, nas nossas mentes estamos secos, por isso que nós estamos fugindo para algum lugar. E às vezes, essa fuga é para longe de Deus. Aí que está o perigo. E quando eu fujo para longe de Deus, eu estou me perdendo. Eu preciso retornar. E eles estavam falando, restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Senhor restaurou o deserto do Negueb. Por quê? O salmista conhecia, ele já tinha ouvido a história. E lá, irmãos, tem chuvas, temporãs,
e serôdias, poéticas, né? Aliás, os salmos todos são poéticos. E as chuvas aconteciam eventualmente. Talvez no mês de janeiro, agora vai chover muito por lá. Mas quando chovia, irmãos, o Negueb era restaurado totalmente. Vai lá no Google, dá um Google. Fala assim, eu quero ver as flores do Negueb. Você não vai ver flores tão bonitas quanto aquelas. Aí você vai falar, mas é possível, Senhor, um deserto criar tantas flores lindas, tantas variedades? Aí eu vou trazer aqui para vocês ficarem felizes. É possível, Senhor, trazer tantas flores lindas neste deserto? Olha aí, olha. Não, não olha não. Seu irmão é lindo, irmão. Eu posso, você não pode. Olha aí o sorriso, olha o carinho. Olha aí, Dimirsus. Agora sua nova versão é Dimirsus. Ai, ai. Então, irmãos, nós somos restaurados pelo Senhor. Este povo estava aflito, eles estavam perdidos lá no deserto da Babilônia. E agora eles estão pedindo, Senhor, restaura-nos. O Senhor já nos tirou do cativeiro, mas nós não temos nada. Não temos casa. Somos errantes, estamos andando pelos caminhos, estamos precisando de favores, mas o Senhor dá o favor. Então o Senhor restaura, porque se o Senhor restaurou aquele deserto, que até os animaizinhos fogem, o Senhor pode restaurar para nós. Se você está passando uma situação de sequidão, fique na paz de Cristo, você será restaurado hoje em nome de Jesus. Jó, tem um texto, Jó 14, está escrito assim, exiguidade da vida, ou seja, o homem é limitado, exíguo, limite, fraco, e ele já começa, o homem é nascido de mulher, a mulher é frágil, logo o homem é fraco. Então ele está questionando Deus, irmãos. Mas no versículo 9 ele fala, Senhor, como pode o Senhor fazer isto comigo ou com o homem, porque ele é fraco? Eu tenho certeza, se cortar uma árvore e o tronco dela permanecer ao cheiro das águas, ela vai revigorar, irmãos. Jó questionava, mas também apontava a solução para o Senhor, porque ele pedia, eu não aguento mais. Ao cheiro das águas, os galhos iam ficar verdes novamente. Basta o cheiro da palavra de Deus, e você vai ser vigorado. Não precisa ler até, eu diria, leia, mas cheira a palavra, o melhor perfume, o perfume de Jesus, está na Bíblia, irmãos. E por que eu vou ficar seco? Jó foi um dos homens que mais sofreu. Jó foi o famoso, mas ele não era profeta. Jó era um homem comum. Jó não sabia o poder do Espírito Santo, mas ainda assim ele dizia, Senhor, na minha fraqueza eu vou morrer, e para onde eu ir, lá está escrito Seol, é o enterro, ainda assim eu tenho esperança de encontrá-lo um dia em algum lugar. Nós sabemos que um dia que vamos conhecer Jesus em um lugar muito melhor que hoje. Apóstolo Paulo, 60 anos após a morte de Jesus, já esperava a sua vinda. Já passaram 2000 anos, um pouquinho menos de 2000 anos da morte de Jesus. Aí ele não veio, e as pessoas estão brincando, como Jerusalém brincava, pensando que Nabucodonosor não viria tomar aquela cidade, mas ele veio. Jesus também virá tomar a sua igreja e levar com ele. Creia e você vai receber. Se há sequidão, não haverá mais. Lindas flores nascerão nos seus sonhos, porque nós sonhamos e o Senhor faz. Irmãos, é necessário a gente ter essa concepção da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas aquele povo foi alertado. Isaías 44, 28, ele está falando para o povo. Isaías, ele viveu 150 anos aproximadamente. Essa profecia aconteceu 150 anos aproximadamente. Não estou falando números exatos, por isso aproximadamente. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Ele viveu e disse, haverá um homem, um ungido de Deus, que libertará meu povo que está no cativo. Vamos ler Isaías 44, 28, para ficar mais claro, mais compreensível. Eu não sei essa versão, mas muitas versões está ungido de Deus. Quem era este homem? Ciro, um imperador da Pérsia. Ele derrota os babilônicos, e aí ele
considera toda a cidade, todas as terras próximo dele e fica sob o seu império. Só que Ciro, ele tinha um coração diferente, ele pensava diferente. Olha, desde que vocês sejam leais a mim, obedecem às leis, podem praticar as suas religiões, podem servir o seu Deus, o Deus que é seu. E o povo pôde ter essa liberdade. Quando disseram a respeito de Ciro, ele é meu pastor, aí Deus falando com Isaías, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Irmãos, se tem um bom pastor entre nós, e nós obedecermos, se ele usou Ciro, o ímpio, para abençoar o povo, quanto mais não vai abençoar um homem de Deus para nos abençoar. Ele dirá, reconstruam Jerusalém e ordenará, restaurem o templo. Hoje é dia de restaurar os nossos templos, irmãos. Restaure o seu templo. Chega de mágoa, chega de sequidão, chega de tristeza, chega de desafetos. Eu gosto do A, não gosto do B, não, nós devemos gostar de todos. É lógico, há limites. Tem pessoas que não gostam de falar assim, mas eu posso me simpatizar mais com você, um pouquinho menos com você, menos com este, mas eu tenho que estar junto. Talvez as minhas ideias combinem mais com você. Às vezes eu vou conseguir passar 3 horas conversando. Eu sou bom de conversa, irmãos. Eu converso 3, 4 horas, mas tem pessoas que não conseguem conversar 3, 4 minutos, e eu respeito. Mas mesmo aquele que não consegue conversar 3, 4 minutos, se ficar você e ele conversa, porque você vai falar, ele vai ter que ouvir. Ele vai falar, sim, bom. Eu já falei várias vezes aqui, eu era da noite. Eu era da noitada, irmão, mas gostava de uma noite. Aí vocês vão falar, nossa, olha o baladeiro, o boêmico. Não, irmãos, nada disso. Eu gostava da noite da minha casa. Eu gostava de ver a noite passando. E ela girava sobre rodas invisíveis. E ia madrugada dentro. E às vezes eu via o sol nascer. Aí eu ia dormir. Mas dormia 3 horas. Acordava, ai meu Deus. E a noite seguinte, eu ia ver as rodas invisíveis da noite, mas nunca achava. Aí eu fui mudando meus hábitos. Os salmos são poéticos, irmãos. Lá na minha juventude, há anos atrás, há muitos anos distantes dessa terra. Há 3.500 anos. Porque Deus já tinha projeto para mim, então há muitos anos. Eu, com toda a modéstia, ainda sou, mas não pratico mais, eu sou poeta, irmãos. Foi o dom que Deus me deu. Aí eu descobri esse dom da minha avó materna. Só que o dom dela era fazer versos cantados. Os meus dons era fazer versos de forma diferente. Então eu escrevia os pequenos idílios. Mas não estou aqui para falar de poesia. Mas quero falar que nós precisamos muitas vezes viver a nossa vida de forma poética, com responsabilidade, e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque esse povo, quando ele viu a amargura da escravidão, eles começaram a recorrer ao Senhor, e a ponto de falar, restaura-me, como o Senhor restaurou o Negueb, um deserto. Só que nós já aprendemos aqui, o deserto é o melhor lugar para o homem estar. O deserto é o melhor lugar, vou pôr um aspas aqui, para o homem refletir sobre Deus. O deserto é o melhor lugar para o homem fazer uma autoanálise dele mesmo. Jesus, ele ficou 40 noites, 40 dias no deserto, aprendendo de Deus, tendo mais de Deus. Ele era Deus. Mas se eu estou na presença de Deus, eu estou aprendendo. Nós, às vezes reclamamos do deserto, mas eu costumo dizer que é lá no deserto que o caráter do homem é restaurado. É lá no deserto que o homem muda de vida. É lá no deserto que o homem sobe uma prateleira na sua vida. Porque na hora da festa ninguém lembra de nada, mas na hora que você está sozinho, irmãos, só Jesus. Eu quero ler agora os 5 e os 6, e nós já estamos indo para o final.
Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Futuro, irmãos. O povo era inteligente, né? Teimoso, mas era inteligente. Ele já estava preparando, agradeceu a Deus, né? Obrigado, o Senhor é o Deus maior. Todo mundo diz, o povo diz que o Senhor é o Deus que nos livrou, o Senhor é o maior, o Senhor é o melhor, e é verdade. Depois ele falou assim, Deus já estava bonzinho, né? O pai é assim, não é? O filho bagunça, o pai fica nervoso. Pelo menos eu sou assim, bravo, valente. É brincadeira. O pastor Valmir é bravo, valente. Quem mais? Você é bravo, Ademir? O Luiz é bravo, o Luiz eu conheço. Ele é calminho assim, mas quando ele fica bravo, ele enfrenta até ladrão. Um dia nós fomos ser roubados, ele ficou assim no ladrão, ó, na arma do ladrão. Sinceramente, irmãos. Eu falei, ô ladrão, tenha misericórdia. Mas e como eu sou valente, eu estava olhando uma cadeira. Ele falou, se ele for atirar, vai levar uma cadeirada. Irmãos, é verdade isso. Vocês estão pensando que é brincadeira? E isso que eu nem ia usar minhas técnicas marciais. Que eu não posso, né? Então, irmãos, onde eu estava mesmo? Vai mudar o assunto, você perde, né? Então, volta no 5 que eu vou precisar ter que retroceder um pouquinho. Então, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Irmãos, agora reflita a sua vida. Desde criança. Não é fazer regressão não, viu? É só para pensar. Como era a sua vida lá na infância? Andava descalço, freira no pé. Eu tive. Furúnculo. O quê? Piolho era igual do Egito, tinha muito. Nossa. Os mais pobrezinhos, então, igual eu, tinha piolho até no... Não usava óculos, mas tivesse, tinha andando, para enxergar melhor. Aí, só que nessa vida toda sua, essa longa estrada da vida, não estou fazendo alusão à música não, porque a nossa estrada é longa mesmo, você plantou muitas coisas chorando. Os pais e as mães plantaram chorando aqui, que eu sei. Mas, vamos ver os 6? Choram enquanto lança sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Irmãos, Edna, quantas vezes você chorou plantando, mas está colhendo no nome de Jesus? Você, Eliana, quantas vezes plantou chorando, está colhendo? Você, Márcia, quantas vezes plantou, está colhendo? Você, Kleber, eu tenho certeza, eu conheço o Kleber desde criança, como a maioria aqui conhece, Júlia também, a Isomar, quantas vezes vocês plantaram, estão colhendo? Muitas pessoas, não vou citar todos aqui, mas eu conheço vários, eu poderia citar, mas daí eu ia recitar, não ia mais nem citar, né? Eu ia ter que fazer poesia para cada um, cada história, porque cada história, cada vida tem uma história diferente. A Rose e o Fernando eu vou falar deles, porque eu me lembro, eles já falaram, né? Não precisa falar, não tenho carta de habilitação para falar, mas sempre vi o Fernando, ainda nas horas mais tristes e alegres, até que um dia ele chegou, todo derramou, lembro que você foi para a sala de intercessão, abriu o coração e saiu renovado. Mentira ou verdade? Porque você me contou isso. Então, irmãos, qual de vocês está quebradinho, que nem arroz de terceira? Tem arroz de terceira? Não, né? Segundo é meio quebrado. Agora eu só compro de primeira, o melhor. Mas tem que estar barato. Melhor e barato não tem jeito, hein? Ou é bom. Mas, gente, o que eu quero dizer? Tudo que nós plantamos com choro, nós vamos colher com alegria. Às vezes eu choro com a palavra de Deus. Os louvores hoje foram mágicos, lindos. Eu tenho certeza que muita gente chorou. Eu não sei quem escolheu os louvores, parabéns, que Deus continue usando sua mente e usa você para continuar com esses louvores maravilhosos, porque no louvor há libertação, irmão, no louvor há reflexão. Eu fiz muitas reflexões da minha vida, e eu creio que esses louvores autorizaram através de Deus a palavra que eu preguei hoje, que é sequidão, é renovação. Se você está seco, você vai ser renovado. Vamos ficar em pé, estou terminando. E eu não poderia deixar de citar meu amigo Jesus.
Mateus 5, Sermão do Monte. Se os levitas quiserem cantar, eu vou dar 2 minutos. Ó. Põe o 5 para mim, João, por favor. Mateus. Olha que coisa mais linda, irmãos. Qual a situação que você está passando? Vocês vão tocar bem baixinho, tá? Que eu vou ler aqui. Mas o louvor liberta, o louvor salva. Jesus salva, né? Mas o louvor lhe ajuda você a fazer a reflexão. Algum de nós que está passando alguma situação difícil, como o rapaz que nós oramos aqui, está internado numa situação tão difícil. Quantas pessoas estão? Que o Senhor possa visitar. Mas certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. Olha que coisa mais linda, né? Próximo. Jesus chegou, os discípulos já vieram. E ele começou a ensiná-las, ou ensiná-los. Vamos aprender nessa manhã, irmãos. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão associados. Algumas versões está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Seja misericordioso. Bem-aventurados os que têm coração puro, pois verão a Deus. Quer ver a Deus? Tenha o coração puro. Pense na palavra, medite nela dia e noite. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Só serei chamado filho de Deus, segundo Jesus, se eu promover a paz. Se eu promover intriga, não serei chamado. Não posso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Vamos ser perseguidos, irmãos, estamos sendo perseguidos. Especialmente os professores da escola serão perseguidos. Seus filhos serão perseguidos. Eu serei perseguido. Volta um pouquinho no 10. Mas se eu quiser a justiça, eu tenho que segurar a onda, pois o reino dos céus pertence àqueles que praticam a justiça. Pode ir por 11. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Irmãos, os antigos profetas foram perseguidos, mas não saíram da presença de Deus. Pense você que só vai cantar aqui e tocar bonitinho. Não pense eu que vou ficar pregando, porque eu gosto de pregar. Outros que gostam de pregar, não sei cantar, mas gosto de pregar, vai ficar pregando e bonitinho. Não, nós precisamos falar da palavra de Deus para outras pessoas. Precisamos resgatar pessoas e pregar a verdade para eles, porque se eu mentir também não vou para o céu. E tem igreja mentindo, tem pastor mentindo para ter mais ovelhas, tem pastor mentindo para segurar a posição que ele está. Mas aqui na nossa igreja não tem mentiras, tem verdade, irmãos. Aqui na nossa igreja tem trabalho, tem dia a dia. Aliás, você que quer participar conosco de terça-feira, venha para cá. Eu fico pessoalmente, eu dou um dia do meu trabalho e fico aqui das 9 às 16 horas. Se você quer oração, as meninas da intercessão estão todos aqui, estão aconselhando, porque nós estamos trabalhando em prol da obra. A recompensa eu sei que virá do Senhor, mas nós somos felizes quando chega alguém e pede uma oração para nós, porque nós não sabemos o efeito da oração, mas o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. Talvez ele não fique aqui, mas de repente ele foi salvo da morte lá na frente, sem conhecer Jesus. Esta palavra nós precisamos pregar. E no 13 ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Não, não é possível.
será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Você, servo de Deus, se não tiver sabor, não serve para nada. Se eu não der bom testemunho nesta terra, eu estarei envergonhando o nome do Senhor. Porque eu só vou conseguir ganhar pessoas para Jesus se meu testemunho for bom, for fiel à palavra de Deus. Por isso nós devemos procurar todos os dias melhorar, a todo momento ser uma pessoa melhor. Amém, queridos? Se eu pedir um aplauso para o Senhor, eu ganho.